Tá esperando, é? É. Sabe essa cara assim de idade das trevas, de maldade, destruição e aniquilamento que o povo diz que a Idade Média tem? Pois eu vou te mostrar que não é dessa maneira. Te provo agora na aula que a cultura medieval é extremamente sofisticada. Chama a vinheta e aguarda! Galera, saca só. Quando a gente tá falando de cultura medieval, a gente tá falando de cultura. E cultura não é natural. A cultura é uma produção humana, ela é artificial sim. Ela é uma relação psíquica e física que os seres humanos têm com os corpos e com o mundo, com o espaço. São discursos políticos, ideológicos. Se ligue nisso. A família não é natural, nem tanto quanto o nosso corpo não é composto de maneira natural. Seja minha careca, seja a barba. Se eu tô pintando, se eu tô raspando, se eu tô deixando desse jeito, se eu tô pintando meu cabelo, se eu tô fazendo implante, eu tô mudando o meu corpo. Então entenda, pelo amor de Deus, que quando nós falamos de cultura medieval, nós estamos na realidade falando de uma composição dentro de um tempo e de um espaço. E essa composição é deles. Quando nós olhamos para essa cultura e a julgamos, nós o julgamos com os padrões da nossa cultura 2000 anos depois desse abestalhado. E não deixe que ninguém faça você de leso, não. Toda vida que você olhar outra cultura a partir da sua, você não vai entender, você não vai compreender, porque ela é fruto das próprias relações. Certo? Beleza? Vamos lá, posso confiar? Então se toque em relação a isso. Quando a galera diz que a Idade Média não presta, não serve, é uma construção ideológica sobre você para convencer de que quem está dizendo isso é melhor do que o período medieval. Então se ligue, será? Olha só, quando a gente está falando da Idade Média, essa cultura medieval europeia, ela tem uma influência muito grande da Igreja Católica e do cristianismo. Por isso é uma cultura teocêntrica. Tá? Não confunda com teocracia, que é uma estrutura política lá do Egito e da Mesopotâmia. Teocentrismo é um elemento cultural, em que o universo dessas pessoas se organiza e se elabora a partir da religião, dos elementos sobrenaturais, dos elementos que estão associados à ética cristã. Então não se iluda em relação a essas questões. A Igreja Católica é uma instituição centralizada, a Igreja Católica é uma instituição política, econômica, educacional. Claro, ela é fundamentalmente religiosa, se desdobrando em outras características, como econômica e política. Mas não esqueça, tá? Essa Igreja Católica compõe o que nós chamamos de cristandade ocidental, dando à Europa uma homogeneidade cultural cristã a partir de padrões comportamentais que a Igreja estabelece. Como eu como, ando, me visto, a maneira que eu penso o mundo, trabalho, acumulo riqueza, tudo isso está sendo influenciado diretamente pelo cristianismo e, consequentemente, controlado, mantido pela Igreja. Então, daí essa relação com o cristianismo e o teocentrismo, ok? Não esqueça que a Igreja Católica, ela é econômica também, ela é política, ela é ideológica, é educacional. Não esqueça, mas ela é uma instituição religiosa. Se desdobra nesses outros elementos. Perceba só, como a igreja tem uma relação com a ideia de tempo, que você acha que o tempo é natural quando o tempo não é, porque o tempo é compreendido e medido pelas pessoas, pelas culturas, pelas sociedades, pelas relações que as pessoas têm. Ora, o fato de eu ter um relógio de pulso e eu olhar essa hora toda hora e controlar o meu tempo de aula a partir do meu relógio, é uma noção de tempo que não existia na Idade Média, que não existia entre os romanos, que não existia entre os mesopotâmicos, que não existia entre os índios que estavam no território do que hoje nós chamamos de Brasil. Então, fique esperto nessas questões, beleza? Quando eu estou falando da igreja, eu também estou falando de tempo, e a igreja controla o tempo a partir do momento que ela estabelece as horas do dia, ela estabeleceu os turnos, matutino, vespertino e noturno, associado às suas orações dentro dos mosteiros. As horas litúrgicas, matutinas, vespertinas e madrugadas, estão vinculadas exatamente a como a igreja divide o tempo. A mesma coisa acontece com o calendário, é o Natal, é o Ano Novo, o calendário de 365 dias, 7 dias por semana, 12 meses, tudo isso foi a Igreja Católica que estabeleceu durante a Idade Média. E tudo isso tem um cunho, tem um fundo religioso. Sabe aquele sino que tem na igreja? Blém, 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 blém. Blém, 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 blém. Sabe aquele sino que fica batendo lá na torre da igreja? Blém, 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 blém. Aquele sino ali? Aquele sino que muita gente acha que só faz barulho? Não, na Idade Média ele marcava o tempo. E era essencial porque era a partir do sino que as pessoas sabiam qual era a hora de comer, dormir, parar, começar, trabalhar,
Sacou? Fora que quando o sino blém, 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 o sino batia, o sino blém, 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 batia, esse sino, ele também trazia ideias que estavam associadas a um casamento, a guerra, um incêndio, a peste negra que estava chegando, os nobres que estavam convocando todo mundo. O sino era importante, era o epicentro do poder da igreja nesse momento. Por isso, a igreja controla o tempo. E os sinos não são quaisquer. O sino está ligado a uma linguagem que hoje, em parte, se perdeu, mas que também, ao mesmo tempo, está associada a essa questão de marcar tempo, territorialidade. O som do sino é o som que espacializa o poder da igreja na sociedade medieval, nas cidades medievais. Então você tem que lembrar dessas questões, porque elas são fundamentais. Viu que o poder da igreja não é apenas o da missa, do padre? Ele está associado a funcionalidades cotidianas da vida dessas pessoas. Beleza isso? A igreja, ela é responsável pela realidade social, porque ela diz que o servo é servo, que o nobre é nobre, que que o clero é o clero. Então você tem aí toda uma ideia elaborada que vai ser remetida, por exemplo, na literatura, nas pinturas, na produção artística, as novelas de cavalaria da Idade Média, no que nós chamamos de trovadorismo, as angiografias, que são as vidas dos santos, as cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer. Você tem toda uma produção literária trovadoresca que está ligada a criar nas pessoas a ideia de cavalaria, a ideia de comportamento, como se fala, se veste, se come. Cuidado, a arte é uma produtora de comportamento, ao mesmo tempo que ela já é também produto de comportamento, percepções e identidades. Então é importante que você fique ligado nesses aspectos, tá? A arquitetura medieval é uma arquitetura que é baseada nas igrejas. Olha aí o poder da igreja. A arquitetura é uma demonstração do olhar, é uma construção do olhar, é uma impactação social, política e ideológica. Nós temos dois estilos básicos de arquitetura medieval. Uma é o estilo românico, no início da Idade Média, na formação da igreja, quando os povos bárbaros ainda estavam invadindo. Essas catedrais eram chamadas de catedrais de Deus, eram chamadas de fortalezas de Deus, eram locais de proteção física e espiritual dos fiéis que procuravam esses espaços para conseguirem a salvação da alma, mas também escaparem das invasões dos bárbaros, de brigas, de guerras, de lutas, de combates entre os senhores feudais. Essas igrejas eram gigantescas, pouco ornamentadas, praticamente não tinham entradas ou saídas, poucas portas e janelas, não eram muito iluminadas, tudo isso para proteger esse cara que estava lá. Já lá no auge da Idade Média, século XII, na formação do desenvolvimento das cidades, as pessoas estavam saindo do campo, indo para lá, para essas cidades. Aí nós temos o estilo gótico. São igrejas ainda maiores do que as românicas, totalmente ornamentadas, com poder de impactação visual. Eita porra, o tamanho dessa igreja! Olha a riqueza, olha a ornamentação, cenas do demônio do lado de fora e cenas da salvação dentro. Então é dentro da igreja que eu tenho a escapatória, é dentro da igreja que eu vou me salvar, é dentro da igreja que eu vou encontrar o paraíso! É aí onde você passa a refletir como a arquitetura constrói identidades, espaços, como essa arquitetura se elabora na construção de discursos ideológicos que convencem as pessoas que dentro da igreja é melhor, porque do lado de fora, pau, é só o demônio, gárgulas, aquelas coisas horrendas olhando para você lá de cima para baixo, eita porra, e você se esconde, e você corre. Então é essencial que você se ligue dessas coisas. A arquitetura não é apenas estética, a arquitetura é poder, a arquitetura é ideologia, a arquitetura são discursos silenciosos que entram pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, e você se impacta acreditando que aquilo que você vê é o real. Não é necessariamente o real, é aquilo que querem que você veja. Então seja esperto, estudioso. Seja esperto, porque isso é fundamental. Eu tô parecendo um pastor daqueles assim bem enlouquecidos, falando sobre o demônio que está chegando, mas você tem que saber, porque o demônio é não saber, o demônio é não ter conhecimento, é não estudar. Seja estudioso! Sacou então? Então é importante você entender que essa arquitetura é sofisticada, que essa arquitetura também é técnica, que essa arquitetura é grandiosa. Idade das trevas? Trevas é na cabeça de quem diz que é trevas, porque não sabe porque está querendo enganar você. Então se ligue. Pode ser que não saiba, mas também pode ser que saiba e queira enganar você por algum motivo e você não sabe qual é o motivo, só que você é um aluno estudioso, então você sabe. Se ligue. Seja estudioso. Olha só, na Idade Média tem coisas também barra pesada, é claro, como todas as sociedades, todas as culturas e todos os tempos, entre elas a Inquisição. A Inquisição é a estrutura jurídica da Igreja Católica que combatia aqueles que falavam mal da Igreja ou das ideias da Igreja, tá? Essa Inquisição
Tribunal da Inquisição, ele vai ser criado por volta do século X para cuidar apenas de assuntos internos. A partir do século XII, ele se expande, atingindo toda a cristandade e perseguindo indivíduos que pensassem diferente da igreja. Esses pensamentos diferentes eram chamados de heresia, palavra que vem do grego e significa mentira. Porque aquilo que a igreja diz é a verdade absoluta. Essas verdades absolutas são chamadas de dogmas. O que é um dogma? Uma verdade absoluta, uma verdade de fé. Tudo que vai contra o dogma é uma heresia. Exemplo, a virgindade de Maria é um dogma. Existia um bispo lá no norte da África que dizia que Maria era virgem simplesmente porque Jesus nunca foi carne. Jesus sempre nasceu espírito e continuou como espírito. Isso é o nome de uma heresia chamada de arianismo, porque o nome do bispo era Ário. Então heresia é tudo aquilo que discorda de um dogma. Beleza isso? E aí você vai ter aí uma série de inimigos que estão sendo elaborados e construídos por essa mentalidade que a Inquisição vai cuidar. Judeus, muçulmanos, até as mulheres que serão consideradas bruxas, perigosas, presentes de maldade, próximas do demônio e do pecado, são elas que são responsáveis por fazer com que os homens caiam nas tentações sexuais, eróticas, nas sensibilidades do corpo e vão por todo mundo para o inferno. E aí você tem que pensar como esses discursos ideológicos dão poder à igreja, controlando grupos específicos e desviando a atenção de outros tipos de problema. E aí você coloca que tudo é culpa da mulher, tudo é culpa do judeu, tudo é culpa do muçulmano, e somos nós que temos que matar, massacrar, destruir, separar ou isolar esses indivíduos da nossa sociedade para que a gente retome talvez um equilíbrio, uma estabilidade. Então se liguem em relação a isso. Todos os indivíduos que vão ter comportamentos diferentes, ciganos, por exemplo, também eram perseguidos por essa Inquisição. Eram vistos como indivíduos que funcionavam mentalmente, fisicamente, de maneira diferente que a Igreja Católica determinava naquele momento, que a mentalidade medieval condensava naquele momento. A Inquisição ela vai continuar existindo depois da Idade Média, tá certo? Então, é bom se ligar. Beleza? Tranquilo? Sabe que você percebe que a Idade Média não é só ruindade? A Idade Média teve muito desenvolvimento técnico-científico na arquitetura, na bebida alcoólica, na criação de químicas que viesse a promover desenvolvimento de cerveja, de aguardentes, por exemplo. Se liga! Valeu, estudioso! Até a próxima aula na área de Idade das Trevas! Tchau!